Pablo Marçal se pronunciou sobre uma matéria que afirmava que Graciane Barbosa teria desembolsado R$ 20.000 para ser batizada por ele. Por meio de um comentário em um portal de notícias, ele desmentiu a informação, dizendo: "Que mentira é essa, irmão? O batismo é gratuito." Além disso, Marçal também rebateu as críticas de quem disse que ele não teria autoridade para batizar por não ser pastor. Em resposta, ele questionou: João Batista era pastor de qual igreja? O pastor Eliseu Rodrigues escreveu: João Batista era pastor de qual igreja? De uma igreja que o Pablo não congregaria. Pois a igreja se reunia no deserto, a pregação era arrependimento, juízo e Cristo. O episódio gerou repercussão, e durante um culto com grande público, o pastor Adson Belo, da cidade Maf, fez questão de confrontar publicamente Pablo Marçal. Põe o vídeo do Pablo Marçal aqui, põe aqui, eu quero ele aqui. Não estou discutindo a pessoa do Pablo Marçal, eu não conheço. Eu não estou falando da moral dele. Não, moral, eu conheço, como ele não pode falar da minha. Eu estou falando de teologia. Enquanto ele estava dando o curso dele, eu não sei. Ele tem autoridade para falar. Área dele, não é minha. Só que ele inventou de entrar na minha área. Não, Marçal, porque batizar, quem batiza é sacerdote. Coach não batiza não, Marçalzinho. Nós temos uma carência sobre ídolos porque a gente vai trocando. Era o Lula, deixou de ser o Lula e virou o Pita, do Pita é o Maluf, aí do Maluf, aí vira Enéas, né, Erundina, não sei quem. Aí depois virou Bolsonaro, agora Bolsonaro não presta. Aí agora é o Marçal, aí depois o Marçal. A gente vive atrás de ídolos. Tem gente aqui e vai sair daqui chateado comigo. Faz assim, ó. No dia que você for casar, liga pro Marçal. No dia que você brigar, liga pro Marçal. No dia que você ficar doente, liga pro Marçal. Paulo Vieira, ele vai lá. Sabe por quê? Porque eles vão te ensinar sobre riqueza. Quem vai te pastorear no dia da tua crise não é coach, é pastor. É pastor. No dia que você morrer, quem vai pregar no seu culto fúnebre será o pastor, não será o coach, não. Será eu vou lá. Não combina batismo com método IP. Método IP é uma linguagem PNL para metodologias motivacionais dentro do coach, e isso é válido. Só não mistura com o sacramento da igreja, porque o sacramento da igreja é batismo, e não se mistura métodos PNLs e coach com sacramento. O batismo não é feito por método, não é método IP, é método da Bíblia. Você sabe que tudo isso aqui está acontecendo? Você sabe? Essa moça estava na Devec no Rio de Janeiro pregando na igreja de um amigo meu. Recreio. A igreja onde eu prego. A mensagem foi pregada. Ela aceitou Jesus. Ela aceitou o quê? Graciane Barbosa. Depois de um culto de uma mensagem, ela aceitou? O que ela precisava depois de aceitar Jesus? Não. Discipulado é ensinar para batizar. Não é batizar para ensinar. Ela foi iluminada pela palavra, foi convencida pelo Espírito, agora precisa ser ensinada para ser o quê? Lembra lá do eunuco de Candace, Atos capítulo 8? Ele vinha do templo com o rolo do profeta Isaías. Antes de ser batizado, mesmo com o livro na mão e lendo a Bíblia, ele foi o quê? Discipulado. Não existe batismo sem discipulado. Na minha empresa, eu não convido o pastor para palestrar aos meus funcionários. Lá eu preciso de um coach, um profissional qualificado. E eu não estou desqualificando um profissional chamado coach. Um camarada que trabalha em alta performance, que tem o poder de motivar as pessoas. Não é sobre isso. Mas não vincule coach com as coisas sacras que é batismo e teologia. Eu pago para um profissional coach palestrar para os meus funcionários, porque eu preciso que eles andem em alta performance como profissionais. Mas a igreja não precisa ouvir PNL. A igreja precisa ouvir sobre o Evangelho de Jesus Cristo. É necessário nascer de novo. Eu tenho coaches aqui na igreja, gente formada, qualificada, que se você precisar para sua empresa, eu indico, só não indico o púlpito para eles, porque
porque eles são coaches lá. Aqui precisa entender de teologia. Não é de neurociência não, teologia. Não é de PNL, é teologia. O meu povo perece? O meu povo perece? O meu povo perece? Terminei lendo a terceira epístola de João, capítulo 1, verso 9 a 11. Eu tinha tantas outras coisas para falar, mas não posso. Quem sabe se eu convidar você para pagar uns 5 mil reais no final de semana, você me escuta até as 3 da manhã. 5 mil é pouco, né? Tem um conto aí que é 20, 30. Ninguém fala nada comigo. Vem cá, vem cá. A senhora se reconciliou semana passada, não foi? Foi. Faz tempo. Vamos ficar aqui até ele terminar essa palavra e daqui nós vamos trabalhar. 4 deram palma. Se fosse o Paulo Vieira, método CIS, estaria todo mundo. Mas como não é o Adson, pregando sobre Bíblia e teologia, lê. Escrevi algumas palavras à igreja. Para! Não é o grupinho do Paulo Vieira, nem o grupinho do Paulo Marçal, nem o grupinho do Legendário. É a igreja. O trabalho evangelístico tem o poder de trazer as pessoas para a igreja, mas não pode parar nele. O problema é que os falsos mestres querem fazer deles as personas do método. Só que o evangelho não é um método, é um axioma. Certamente um coach não sabe o que é axioma, porque é uma linguagem teológica, e ele não tem obrigação de saber. Quem tem é eu. Axioma significa uma verdade plena e absoluta. E o único que é axioma, verdade plena e absoluta, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, Jesus Cristo. Continua a leitura. Mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, quando eu for aí, farei com que se lembre das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras caluniosas. E não satisfeito com isso, ele não recebe os irmãos, impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Expulsa da onde? O problema está aqui. Tem gente proibindo as pessoas de ter acesso à igreja local. Não, mas a igreja é cheia de problema, a igreja é cheia de hipócritas. Sempre cabe mais um. Coube eu, cabe você. A igreja é cheia de hipócritas, sempre cabe mais um. Mas é na igreja que o dono dela tem o poder de nos transformar. Pastor, mas certamente na rede social alguém vai dizer assim: mas você não sabe que fulano... Eu não estou falando do pastor dos outros, da igreja dos outros. Eu estou falando de igrejas sérias. Tem pastores sérios ainda, tem igrejas sérias, igrejas saudáveis. Nem todo policial é corrupto, tem policial sério. Nem todo político é corrupto, tem político sério. Eu não posso fazer de alguns a maioria. No fim das contas, esse episódio revela algo muito mais profundo do que uma simples polêmica sobre um batismo. Estamos diante de um choque entre visões distintas do que é ministério, autoridade espiritual e o verdadeiro papel da igreja. É preciso discernimento. O evangelho não é palco para performance, nem sacramento é ferramenta de marketing. Em tempos onde tantos buscam figuras carismáticas para seguir, que a nossa referência continue sendo Cristo, que batizava com o Espírito, e não com métodos ou fama. Que voltemos à simplicidade e profundidade do evangelho. E você, o que pensa sobre tudo isso? Deixe seu comentário.